senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC, fazendo comentários do curso Fundamental 1. A divisão em termos de reforço será essa nossa quarta aula. A divisão é a operação que tem por fim achar quantas vezes um número está contido em outro. As partes da divisão. Nós temos, por exemplo, na divisão 23 dividido por 5, nós temos que o dividendo é o 23 e o divisor é o 5. Que por sua vez determinamos o quociente, que é o 4, e o resto, que é o 5. Senhores, em relação ao resto, se a divisão for exata, ou então se o resto for igual a zero, a divisão é denominada de exata. E caso o resto não seja zero, que é o caso dessa divisão 23 dividido por 5, a divisão é denominada não exata. Temos também uma prova, ou provas que executamos em relação à divisão. Fazemos a princípio uma cruz, a região acima à esquerda da cruz, nós colocamos o noves fora do divisor. Abaixo nós colocamos noves fora do quociente. A primeira região à direita da cruz, multiplicamos o noves fora do divisor vezes o quociente, adicionado mais noves fora do resto. Senhores, abaixo nós fazemos ou usamos os noves fora do dividendo. Então, divisor vezes o quociente mais o resto, é a região acima, e o noves fora do divisor é a região abaixo da nossa cruz. A prova, uma das provas denominada de real, podemos dizer que é o dividendo valendo sempre o igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, senhores, são detalhes que vimos em aulas passadas. Vamos aos problemas. O primeiro deles, Karine quer dividir 7 barras de chocolates com 2 irmãos, Camila e Ed, de forma que ambos recebam a mesma quantidade. Como ela deve proceder? Então, senhores, nós temos aqui que, vamos supor aqui, os 2 reservatórios, um para Camila e outro para Ed, e vamos dividir essas 7 barras. Então, nós temos condições de dividir em termos dessas 7 barras, 3 barras para cada. Mas, senhores, sobra uma barra, ou seja, ao dividirmos 7 por 2, sobra uma. Se devemos dividir isso igualmente, essa sobra deve ser ainda dividida, né, em décimos, né, já que estamos trabalhando com o sistema decimal. Então, senhores, tomamos a barra de chocolate que sobrou e dividimos em 10 partes. Ao dividi-la em 10 partes, nós podemos dividir ou atribuir 5 barras para Camila e 5 barras para Ed. Ou seja, podemos concluir que cada irmão recebe, então, ou recebeu 3 barras e ainda 5 décimos de uma barra. Ou seja, cada irmão recebe 3 barras e meia. A nossa divisão, senhores, 7 dividido por 2, o 2 cabe quantas vezes em 7? 3 vezes, né, senhor? 3 vezes 2, 6, e ainda sobra 1. Para a gente continuar, jogamos aqui um 0 no quociente, no dividendo, uma vírgulazinha no quociente, e vamos fazer de novo, ou novamente, 5 vezes o 2, 10 para 10 nada. Então, senhores, 7 divididos por 2 equivale a 3,5. A divisão de decimal por inteiro. Senhores, nessa aula faremos algumas operações de divisão com números decimais. Então, para fazer a divisão de decimal por inteiro, como procedemos? Efetua a divisão normalmente, como se fossem números inteiros. Depois separam-se com uma vírgula no quociente da direita para a esquerda quantas casas decimais existem no dividendo. Então, senhores, vamos supor que temos que dividir 6 inteiros e 2 décimos por 2. 6 inteiros e 8 décimos por 8. Então, nós vamos aqui fazer, esquecer a vírgula por enquanto. Ficamos com 68 divididos por 2. Então, senhores, 68 por 2, o 2 cabe em 6. 3 vezes, fazemos 3 vezes 2, 6, e para 6 nada. Vamos descer o 8. 8 divididos por 2, senhores. Temos condições de tomar 4 no quociente, porque 4 vezes 2 é 8, e 8 para 8 nada. Então, senhores, fizemos a divisão. Agora nós temos uma casa
no divisor. Então, necessariamente, essa casa deve vir aqui para o quociente, ou seja, como você deve usar essa vírgula no quociente? Sempre contando da direita para a esquerda. Se é só uma casa, temos o 4 e aqui atribuímos uma vírgula, ou usamos uma vírgula entre o 3 e o 4, senhores, onde podemos dizer que o 6 dividido por 8, 6,8, o 6 inteiro e 8 décimos dividido por 8, vai possuir 3 inteiros e 4 décimos e o resto é zero. Senhores, 6 inteiros, 750 milésimos divididos por 25. Novamente a operação, vamos esquecer aqui a vírgula por enquanto e operar a divisão, né, senhores? Então, para facilitar um pouco, vamos aqui à nossa tábua do 25, que é o divisor. Então, 25 não cabe nada em 6, mais 25 cabe em 7. Quantas vezes? 2 vezes, né, senhores? 2 vezes o 25 é 50 e 3 vezes 25 passa. Então, vamos usar a divisão de 67 por 25, 2 no quociente. 2 vezes o 25, 50. Vemos o negativo, 67 menos 50, ficamos com 17. Vamos trazer o 5, baixar o 5, ficamos com 175 dividido por 25, senhores. 175 por 25, olha só, temos a vez do 7 no quociente. 7 vezes o 25 é o 175, vem negativo e é zero a diferença. Vamos descer o zero, senhores. O zero. 0 dividido por 25. Qual o número que é multiplicado por 25, senhores, dá zero? É o próprio zero, né? Ou seja, se nós baixamos o zero, não esquecer, temos que dividir. Então, 0 vezes o 25 dá zero. Fica 0 menos 0 é 0. Então, senhores, chegou a hora da vírgula. Nós temos aqui 3 casas decimais, né, no nosso dividendo. Temos que usá-las aqui no divisor. Vamos usar 3 casas contando da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Senhores, vai ficar antecipando 2, ou seja, 6 inteiros, 750 milésimos divididos por 25. Podemos dizer que é 270 milésimos ou então 27 décimos e o resto é zero. Senhores, agora a divisão de um inteiro por um decimal. Como você procede? Para dividir um número inteiro por um decimal, igualam-se as casas decimais, acrescentando quantos zeros forem necessários. Devemos cortar as vírgulas e resolver a divisão normalmente. Vamos ver aqui como se procede isso. Temos um 78 dividido por 1 inteiro e 5 décimos. Vamos ter que igualar as casas decimais. Então, para isso, senhores, tomamos o 78, ó, colocamos uma casa decimal conforme o 1,5. Feito isso, senhores, abandonamos a vírgula, ou as vírgulas, ficamos a depender de 780 dividido por 15. Nós procedemos na divisão normalmente. A tábuazinha aí do 15 e vamos lá. O 15 não cabe nenhuma vez em 7, mas o 15 cabe em 78. Quantas vezes, senhores? 5 vezes, né? Porque 5 vezes 15 dá o 75. Então, vamos para a divisão de 78 por 15. Tomamos o 5. 5 vezes o 15 dá o 75 para 78, 3, né, senhores? Então, vamos tirar o zero de lá de cima e descer aqui. Ficamos a depender de 30 dividido por 15. 30 dividido por 5, senhores, por 15, usamos um 2 aqui no quociente. Então, 2 vezes o 15 dá 30, vem negativo e operando zerou. Então, senhores, acabou. Você, ao eliminar as vírgulas, procede normalmente a divisão. Podemos, então, citar que 78 inteiros dividido por 1 inteiro e 1 quinto e 1 décimo, 1 inteiro e 5 décimos equivale ao 52 e resta zero. Mais um aqui de reforço, senhores, 47 dividido por 7 centésimos. Da mesma maneira, vamos trabalhar com a igualdade das casas decimais, daí o detalhezinho. 2 casas para o 49 no caso. Abandonando as vírgulas, ficamos com 4.900 dividido, podemos dizer, por 7. Senhores, 7 não cabe em 4, mas 7 cabe em 49. Então, nós vamos tomar o 49 dividido por 7 é o próprio, né, senhores? Porque 7 vezes 7 é 49, é negativo. Ele menos ele mesmo dá zero. Vamos descer um zero, né? Descida do zero, senhores. 0 dividido por 7 é o próprio zero, né? Porque 0 vezes 7 é 0, vem negativo. Operado, se for o primeiro. Vamos para o segundo zero.
Novamente, 0 dividido por 7 dá 0, né, senhores? 0 vezes o 7 é 0. E 0 menos 0 é 0. Ficamos, então, a depender, senhores, de 4.900, ou então 49 inteiro dividido por 7 centésimos, equivale a 700 e resto 0. Senhores, vamos agora à divisão de decimal por decimal. Para dividir um número decimal por outro, igualam-se as casas decimais do dividendo do divisor. Cortamos a vírgula e resolve como se divisão normalmente. É praticamente igual àquela que nós vimos agora. 40 inteiros e 4 centésimos dividido por 8, 3 inteiros e 8 centésimos. Já que as casas decimais são iguais, é só eliminar as vírgulas, né? A vírgula do 40,04 e 3,8. Pronto. Dividido. 4.004 dividido por 308. Senhores, 308 não cabe em 4, não cabe em 40, mas cabe em 400. Então, vamos aqui a tabuazinha, né? Para dar uma lembrada aí da tabuazinha de 308. 400, né, senhores? Vai caber quanto? O 308 uma vez, né? 1 vezes o 308 dá 308, foi negativo. 400 menos o 308, senhores, dá o 92. Vamos descer o 4, ficamos com 924. Vamos, então, mais uma vez aqui a nossa tábua, ó. Vamos tomar o 3 vezes o 308. Então, 3 vezes o 308 é o próprio 924, que veio negativo, veio ele menos ele, zerou. Então, senhores, 40 inteiros e 4 centésimos dividido por 3 inteiros e 8 décimos é o nosso 13 e o resto é 0. Senhores, vamos aqui a mais um outro. 73 inteiros e 5 décimos dividido por 2 inteiros e 45. Vamos ter que igualar as casas, né? Igualando aqui a 50, ou seja, uma casazinha aqui após 5, 33,50 por 2,45. Igualados. Quando igualamos as casas, abandonamos as vírgulas. Ficamos a depender de 7.350 dividido por 245. Senhores, 245 não cabe em 7, não cabe em 73, mas 245 dá para a gente tomar por 735. Então, 245, tomamos o 3, né, senhores, por 245. 3 vezes o 245. Vem negativo menos 735. Operado dá 0 a diferença. Vamos descer o 0. A descida do 0. 245 dividido por 0, senhores, é o próprio 0. 0 vezes 245. Ficamos a depender de resto 0. Então, senhores, podemos concluir. 73 inteiros e 5 décimos dividido por 2 inteiros e 45. Centésimos é 30 e resto 0. Senhores, vamos à divisão de inteiro por inteiro com aproximação no quociente. Para obter um quociente com aproximação de décimos, centésimos ou milésimos, acrescentamos 1, 2 ou 3 casas decimais, respectivamente, ao dividendo. O que vem ser isso? 9 dividido por 5 com aproximação de décimos, senhores. Se atribuir a décimos, atribuímos um 0, ou usamos um 0 no dividendo, que é o 9. Ficamos com 9,0. Abandonamos a vírgula. Casos anteriores, né? 90 dividido por 5, senhores. Vamos usar o 9 por 5, tomamos 1 no quociente, vem negativo, 9 menos 5 é o 4, descemos o 0, 40 dividido por 5, vai tomar 8, né, senhor, no quociente. 8 vezes 5, 40, vem negativo, zerou, pronto. Temos, então, que localizar a vírgula, uma casa decimal no dividendo, vamos ter que usá-la aqui no divisor, no quociente, desculpa. Então, nós temos o caso de 1 inteiros e 8 décimos, resultado da divisão de 9 por 5 com aproximação de décimos. Agora, senhores, essa divisão é a aproximação de centésimos. Vamos dividir 4 por 50 por 1 centésimo. Vamos ter que usar 2 casas decimais, então 2 zeros no dividendo. 4,00 dividido por 50. Abandonando, ó. Ficamos 400 por 50, ficou bem prático, né? 400 por 50, senhores, usamos o 8 aqui no quociente, 8 vezes o 50, dá 400, vem negativo. 400 menos o 400 é o 0. Localização das vírgulas, né, senhores? Temos 2 casas decimais no dividendo. Vamos ter que usá-la no divisor, então vamos ter que 0, completar com 0. Ficamos aqui com 0,08, ou seja, a divisão de 4 por 50, aproximação a centésimos, equivale ao 0,08, então 8 centésimos.
Senhores, divisão de inteiro por inteiro com aproximação no quociente agora de milésimos, né? Vamos aqui a milésimo 1 por 8. Então, senhores, vamos ter que usar 3 zeros no dividendo, porque é milésimos, né? São 3 zeros. Ficamos a depender de que divisão? De 1000 por 8. Senhores, vamos usar o 10 por 8. Usamos o 1 no quociente. 1 vezes 8 é 8, vem negativo. 2 é o resto. Descido do primeiro zero. 20 por 8, senhores. Vamos usar 2 no quociente. Vem 2 vezes 8, 16, vem negativo. 20 menos 16, senhores, é o 4. Descendo o zero. Ficamos com 40 divididos por 8. Vamos usar o 5 no quociente. 5 vezes 8, 40, vem negativo. 40 menos 40, zero. Senhores, 3 casas decimais no dividendo. Vamos ter que contá-la aqui da direita para a esquerda em relação a 0, a 5, 2 e 1. Vamos ficar então com essa divisão, ou seja, de 1 dividido por 8 na aproximação de milésimos, senhores, é 125 milésimos. Deixamos, senhores, isso aqui para vocês fazerem um treino, inclusive com essas respostas, caso de divisão e caso de resolver com as aproximações de 10 centésimos milésimos, com as suas respectivas respostas. Mas, senhores, valeu, um abração, bons estudos e até a próxima.